Nós estamos agora numa série de mensagens que tem como título Paz na Terra, né? Paz na Terra. E o versículo base de toda a série é Lucas 2,14. Vamos ler em voz alta? Olha o que diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Vamos de novo? Pode ler, está nas telas aí para você ler. Vamos de novo? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Eu amo dizer isso, Deus te quer bem. Deus te quer bem. E Deus quer eu e você em paz. Deus nos quer em paz. Agora, eu não vou repetir o que eu já falei nas mensagens anteriores, né? Eu vou só lembrar esse aspecto que nós falamos da paz interior, né? E quando nós estamos vivendo na presença manifesta de Deus, ainda que a circunstância seja contrária, por dentro nós estaremos em paz, né? Então eu citei, por exemplo, que o salmista disse, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quando nós estamos, né, vivendo na presença manifesta do Senhor, mesmo que a circunstância seja negativa, nós vamos estar em paz. Então, esse é o mais importante aspecto da paz. Mas também existe um outro aspecto, que é quando Deus quer mudar a circunstância. Deus também quer mudar a circunstância, irmão. Amém? Deus não quer você assim só, não, eu estou em paz, meu casamento é uma porcaria, mas eu estou na presença manifesta, então eu estou em paz por dentro. Não, Deus quer que seu casamento seja uma bênção. Amém? Amém, querido? Então não é só ter paz por dentro e por fora sempre guerra, sempre tribulação, não. Jesus, quando ele ensinou a orar, né, ele ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Então, no céu não tem desordem, bagunça, briga, contenda, doença, nada disso. Então, Deus quer que o céu se manifeste agora na nossa vida, aleluia, amém? Eu sempre adoro falar isso, né, que salvação não é só para a gente morar no céu, mas primeiro é para o céu vir morar em nós. Você está entendendo? Então isso é maravilhoso, a gente ter essa vida, né, onde o céu está habitando em nós, onde a nossa família começa a viver em paz e harmonia e tudo isso. Bom, então, pastor, eu vivo na presença de Deus, eu creio em Deus, eu desfruto dessa paz interior, mas como ter paz nas circunstâncias? Como ver as circunstâncias da minha vida afetadas pela palavra de Deus, transformadas pela palavra de Deus? Então, o assunto de hoje é um assunto que eu não falo aqui em culto. Eu acho que pelo menos há 3 anos que eu não falo esse assunto em culto. Eu falo muito em reuniões de liderança e tudo, mas não tenho falado muito em culto nos últimos 3 anos. Mas hoje eu vou começar a falar e vou falar mais nos próximos cultos aí. Porque esse assunto aqui, eu estou sempre dizendo que é o método de Deus. Por quê? Porque, pensa bem, o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que detém toda a sabedoria, conhecimento, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, aquele que chamou cada estrela pelo nome, mediu o céu com seu palmo e a água dos oceanos na palma de suas mãos. Ele é Deus. Esse Deus veio na terra. E quando ele veio na terra, ele fez uma escolha de como ele iria transformar o mundo. E muitas vezes nós queremos ter uma grande ideia de um novo modelo de coisa que vai mudar o mundo. Mas Deus, ele fez uma escolha, ele aplicou um método, e o método dele tem funcionado muito bem. Então, por isso, o subtítulo da mensagem de hoje é Discipulado, o método de Deus. Porque às vezes a gente fala: não, eu vou ter uma grande ideia, eu vou fazer um poderoso canal no YouTube. Não, eu tive uma ideia revolucionária, eu vou entregar folhetos. Eu tive uma ideia revolucionária, eu vou abrir um programa de televisão. O Criador dos céus e da terra,
o que detém todo conhecimento e sabedoria, Ele que é Deus, e poderia ter escolhido qualquer coisa para fazer, Ele gastou 99% do tempo do seu ministério formando discípulos. Os estudiosos da Bíblia, da vida de Jesus, dizem 99% do tempo ministerial de Jesus foi investido na vida dos discípulos, sendo que 33% foi os discípulos junto com outras pessoas e 66% do tempo só com os discípulos, formando discípulos. É o método de Deus. Agora, discipulado. Pensa bem, as estatísticas dizem que o Brasil tem 45 milhões de cristãos. E esse é o problema. Se fossem 45 milhões de discípulos, o mundo seria diferente. A igreja tem feito crentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia usa a palavra crentes poucas vezes, uma delas para se referir ao diabo. A palavra cristãos aparece no Novo Testamento 3 vezes, mas a palavra discípulos aparece 286 vezes. Porque Jesus nos mandou fazer discípulos, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Agora, deixa eu te explicar, a nossa mente, por causa do nosso método de ensino, nós temos uma mente que pensa no ensino como o ensino grego. E qual que é esse método de ensino grego? É onde a gente aprende a teoria, para depois um dia talvez praticar. Tá certo? A mentalidade hebraica é totalmente diferente. A mentalidade hebraica, você pratica e aprende. Talvez um dia você aprenda a teoria. E essa mentalidade hebraica é muito mais eficiente. Por exemplo, você começou a falar antes de saber o que era sujeito e predicado, antes de saber o que era verbo, advérbio, pronome, substantivo, adjetivo. É ou não é verdade? Você não sabia nada disso, mas já falava. E a sua fala funcionava muito bem. É ou não é verdade? Quando você falava, mamãe, pega água para mim. Mamãe pegava água para você. E você não sabia o que era sujeito, predicado, verbo, substantivo, nada disso. E aqui está um problema. Porque muitas vezes a igreja tem confundido. E a igreja está achando que discipulado é ficar ensinando a teoria. E não é. E eu vou te explicar a diferença. Vamos ler um texto que é base para o discipulado, que é Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. E vamos prestar atenção num detalhe muito importante aqui. Vamos ler em voz alta? Vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui isso aqui agora, ó. Ensinando-os, vamos de novo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja bem, repita comigo assim, ó, ensinando a obedecer. Muita gente tem errado, porque está ensinando os ensinos. Jesus não mandou ensinar os ensinos. Jesus mandou ensinar, obedecer os ensinos. É muito diferente, é aqui que o discipulado funciona. Deixa eu te explicar a diferença. Eu poderia pegar aqui e fazer todos os homens aprenderem um ensino, até decorarem um ensino. Quer ver? Vou ensinar vocês, homens, repita comigo aí. Maridos, amai as esposas como Cristo amou a igreja. Vamos de novo? Maridos, amai a esposa como Cristo amou a igreja. Agora eu vou falar tudo de uma vez, você repete tudo de uma vez. Marido, amai a esposa como Cristo amou a igreja. Decorou? Muito bem, você decorou o ensino. Eu te ensinei o ensino. Agora imagine que eu mande você embora para casa falando assim, ó, você tem que repetir isso 100 vezes até chegar em casa. Aí você sai daqui assim, marido, amai a esposa como Cristo amou a igreja. Marido, amai a esposa como Cristo amou a igreja. Marido, amai a esposa como Cristo amou a igreja. No meio do caminho para casa, sua esposa já não aguenta mais ouvir aquilo. E você está lá, marido, amai a esposa como Cristo amou a igreja. Sua esposa fala, meu bem, já está bom, já falou demais. Você fala, cala a boca, mulher. O que é isso? Você decorou o ensino, mas você não aprendeu a obedecer o ensino.
Você está entendendo a diferença? Você já sabe, marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas, no entanto, sabendo isso, você olha e fala, cala a boca, mulher. Você está entendendo? Não está amando a esposa como Cristo amou a igreja. Então, o discipulado não é para fazer você decorar, marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. O discipulado é para chamar você, marido, e falar assim, ô meu amado, então, como está seu relacionamento com a sua esposa? Está bem, pastor, está uma benção. Posso perguntar para ela? Então, minha esposa, seu marido está tratando você com amor, carinho? Pastor, assim. E aí o discipulado vem porque o marido quer amar a esposa, mas às vezes ele está falhando porque ele não sabe como amar a esposa. Como que ele expressa esse amor? Aí o discipulado chega e fala assim, então, marido, deixa eu te explicar. Você vai falar assim, ó, porque a Bíblia diz que nós devemos considerar a esposa assim. Então a gente tem que falar assim, com amor, com carinho. Quando você quiser soltar os cachorros, brigar e tal, pode ligar e soltar os cachorros em mim, mas não solta nela não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então o discipulado não é sobre ensinar o ensino. Você está aqui? Amém. O discipulado é sobre obedecer o ensino. É diferente demais, gente. É muito diferente. Agora, o meu objetivo como pastor é que cada pessoa aqui dentro, cada uma que está aqui sem exceção, seja bem discipulado. Tenha um discipulador cuidando de você e da sua família. Esse é o meu objetivo como pastor. Eu trabalho para isso. Agora, eu tenho algumas considerações. Eu queria que você prestasse muita atenção na mensagem de hoje. Hoje não é uma mensagem para te fazer chorar. Não é uma mensagem para fazer você se arrepender dos seus pecados. Mas hoje é uma mensagem que, se você aplicar, sua vida vai mudar. Amém? Então fala com quem está do seu lado. Fica bem atento aí. Fica acordado. Em nome de Jesus. Então, eu quero quebrar algumas coisas, algumas barreiras que eu percebo que impedem as pessoas de ter discipulado. Primeira barreira é isso aqui, ó. O físico não reflete o espiritual. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que fala assim, não, eu estou bem, estou com muito dinheiro, não estou devendo, sou próspero, né? Sou bem casado, não fico traindo minha mulher, vou para o culto uma vez por semana, eu estou bem. Deixa eu te explicar uma coisa. Ter dinheiro, estar casado com a mesma mulher, ter filho, isso não reflete, muitas vezes, a vida espiritual da pessoa, não. A pessoa pode ser rica, casado com o mesmo cônjuge, ter filhos educados e espiritualmente ser um miserável. E eu quero ler um texto com você e eu quero te falar a história por trás desse texto aqui. Eu vou ir lendo o texto e te contando a história desse povo aqui, tá? Mas repita isso comigo antes. O físico não reflete o espiritual. E um dos motivos que eu estou te falando isso é porque às vezes você pode parecer estar muito bem, mas você nem sabe o tanto que você precisa ser bem discipulado. E o contrário também é verdade. Às vezes você está passando um momento difícil na sua vida, financeiramente difícil. Às vezes você está passando um momento onde você está emocionalmente abalado, ruim emocionalmente, e pode ser um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus, passando por um momento difícil. O físico, muitas vezes, não reflete o espiritual. Agora, olha que interessante. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, verso 18. É o que o Senhor está falando com a igreja em Laodiceia. Eu vou lendo esse texto, dando pausas e te explicando o contexto, tá? Primeiro conselho de Deus para Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Deixa eu te explicar. Laodiceia era uma das cidades mais ricas do império. Nessa época aqui. Essa cidade era tão rica
que em 60 depois de Cristo houve um segundo grande terremoto. Já havia tido um grande terremoto antes que abalou Laodiceia, mas 60 depois de Cristo houve um outro grande terremoto que abalou a cidade, e Roma ofereceu dinheiro para eles reconstruírem a cidade, e os moradores de Laodiceia falaram: não precisa mandar dinheiro, a gente tem muito dinheiro aqui, a gente reconstrói. Eles eram riquíssimos. Os maiores banqueiros da época estavam lá em Laodiceia. Então, financeiramente, eles eram riquíssimos, mas espiritualmente o Senhor está falando: eu recomendo que vocês comprem de mim. Deus falando: comprem de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Em outras palavras, você é muito rico aqui na terra, mas no céu tu é pobre. Você está entendendo? A realidade física não reflete a realidade espiritual. E o Senhor continua dizendo: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Laodiceia era o maior produtor de lã negra. Conhecidos por isso, era uma lã muito, muito boa. E o povo lá se vestia muito, muito bem. Se vestia bem, mas espiritualmente estavam nus. Espiritualmente a vida deles era uma vergonha. E o Senhor está falando: eu aconselho que vocês comprem de mim. Eu acho lindo que o Senhor fala vestiduras brancas, que isso representa pureza, santidade, sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. Você tem muito dinheiro, está usando roupa de alta grife, mas espiritualmente você é pobre e nu. Você está entendendo? Não é você não, é Laodiceia, viu? E ele continua dizendo assim: e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O Senhor é muito legal. Laodiceia tinha a Universidade de Medicina, a escola de medicina mais famosa de toda aquela região. E eles eram conhecidíssimos, né, como oftalmologistas, né, cuidando dos olhos, né, e também dos ouvidos. Eram duas especialidades lá em Laodiceia. E aquela escola de medicina produziu um colírio que era usado em todo o império. E aí o Senhor fala com eles: eu aconselho que vocês adquiram colírio, compre colírio de mim, a fim de que vocês vejam. Porque apesar de vocês terem os melhores olhos do império, espiritualmente vocês são cegos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que eu estou falando isso? Por dois motivos. Um motivo, porque existe aquele tipo de pessoa que você pergunta para ele: e aí, como é que você fala? Como é que você está? Está tudo bem? Ele fala: tudo bem, tudo maravilha, tudo em paz, só bênção, só vitória, uma glória. Entendeu? Porque a pessoa, ela está olhando e ela só enxerga o físico dela. Está tudo bem, eu tenho dinheiro, minhas contas estão pagas, eu estou casado, não estou traindo minha esposa, como diz o outro, não bebo, não fumo, não mato, não roubo. Bênção pura, só bênção. Mas são pessoas que, se elas forem expostas no telão de Deus, elas vão passar vergonha demais. Entendeu? Eu lembro do Senhor também, ainda em Apocalipse, dizendo: e nem sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Mas uma outra realidade que também existe é aquela pessoa que é espiritualmente temente a Deus, é um homem que teme a Deus, faz tudo para agradar a Deus, mas porque está passando uma dificuldade, seja financeira, seja emocional, seja de saúde, ela começa a se sentir indigna. Não pode, não pode. Entendeu? A pessoa é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que tem vontade de servir a Deus, ela honra a Deus, mas de repente ela pega uma enfermidade, ela começa a pensar: meu Deus, eu estou enfermo, será que isso é pecado? Você está entendendo? Ou um problema emocional, ou seja lá o que for. Eu quero te dizer isso, guarda só essa frase que eu falei introduzindo isso: o físico não reflete o espiritual. Podem haver coisas que se assemelham? Podem. Mas não é a regra. Você está comigo ou não?
O Senhor está mostrando que nós podemos estar aparentemente bem, enquanto espiritualmente mal. O contrário também é verdade. Tá certo, gente? Por isso que é tão importante, para acontecer um discipulado bem profundo, uma coisa que nós precisamos é ser humildes. Irmãos, eu vou te dizer, uma das coisas mais capazes de impedir você de viver a vida de Deus é a arrogância, é a soberba. É a soberba. Existe gente que é arrogante demais. Tem gente que fala, não, eu não quero ninguém pôr no dedo na minha vida, eu não quero que ninguém me fale o que fazer, eu não quero que ninguém... Meu Deus do céu, eu quero muita gente pôr no dedo na minha vida e muita gente me dizendo o que fazer. Quanto mais olhos estiverem olhando e me ensinando o que fazer e puderem me ajudar a não errar, a ser mais parecido com Jesus, quanto mais gente puder me mostrar o caminho, quanto mais gente puder me ajudar, eu quero. Eu vivo buscando conselho, pedindo conselho. Você está entendendo? Mas tem gente que está assim, não, eu não quero ninguém botando o dedo na minha vida, não quero que ninguém me diga o que fazer. Com todo carinho, com todo amor, você é soberbo. Deus vai resistir você se você continuar assim. Você deve implorar para que alguém meta o dedo na sua vida e te ensine o que fazer e te mostre os pontos cegos que você não está enxergando. Os amém fica curtinho, assim, bem pequenininho. Se você quer ser um discípulo, a primeira coisa que você vai precisar é ser humilde. E é isso aqui que eu quero mostrar para você agora, a humildade de um discípulo. E eu quero pegar como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele era uma sumidade, não é? E eu quero começar te mostrando um texto aqui. O que acontecia com Paulo? Paulo, ele era judeu, israelita. Mas Paulo, você lembra que ele, quando foi preso, ele disse, olha, não, eu tenho o título de cidadão romano por direito de nascimento, né? Então Paulo, ele podia se passar por judeu, porque o era, né? Mas ele podia se passar por um não judeu, porque também o era, ele era um cidadão romano, não era assim? Então, ele podia jogar nos dois times. E Paulo falava hebraico, que era a língua que os judeus falavam, né, na maioria do tempo. Paulo também falava aramaico e Paulo também falava grego. E quando Paulo foi para Jerusalém, e ele foi acusado de ter introduzido um grego dentro do templo de Jerusalém, o que seria uma abominação para os israelitas, porque só judeus poderiam estar ali. Então, Paulo, eles pegaram Paulo, começaram a bater em Paulo, fizeram um tumulto e Paulo foi preso. Quando Paulo foi preso, a multidão, né, gritando lá e tal, e batendo, querendo matar Paulo, Paulo pediu para falar. E quando Paulo começou a falar, ele não falou grego, ele falou em hebraico. E aí, é esse texto aqui que eu quero ler com você. Atos 2, 22, diz assim, ó. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Porque eles estão falando, uau, então esse cara fala hebraico, então ele é dos nossos mesmo, ele está falando fluentemente, igual qualquer um de nós. E aí eles prestaram atenção no que Paulo falou. E Paulo continuou dizendo, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Esse relato aqui, o que ele nos mostra? Que Paulo era um cara de alto nível. Ele estava ali, falando hebraico com o povo de Israel, ele está dizendo, eu fui orientado aos pés de Gamaliel, que era um mestre respeitadíssimo entre a alta sociedade dos rabinos. Gamaliel era respeitadíssimo, e Paulo está falando, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, e ele estava ali falando hebraico com o povo. Tem mais um texto que eu quero ler com você, que é Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 7.
para você entender o altíssimo nível do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a dizer por que ele podia confiar na carne. Aí ele fala, circuncidado ao 8º dia. O que isso representa? O que Paulo está falando? Ele está falando assim, ó, eu já nasci certo. Entendeu? Desde pequenininho os meus pais já fizeram comigo o que é certo. Eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, de conformidade com a lei. Aquilo que a lei manda fazer foi feito comigo, eu certinho. É isso que ele está dizendo. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Veja, os fariseus eram aqueles que guardavam a lei de maneira mais severa. Além de guardar toda a lei, eles ainda criaram várias outras pequenas leis para se guardar, né? E muita gente critica, e está certo porque Jesus também criticou como os fariseus se tornaram, mas a base daquilo era desejosos de ser zelosos para com Deus, você está entendendo? E Paulo está falando, quanto à lei, fariseu. Aí ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está falando aqui é assim, gente, o que dava para ser de top é o que eu sempre fui. Desde o meu nascimento, circuncidado ao 8º dia. Você está entendendo? Quanto à lei fariseu, ele disse no outro texto, né, instruído aos pés de Gamaliel, ele está dizendo, quanto à justiça, irrepreensível. Ninguém achou nada para me repreender quanto à justiça que há na lei. Ou seja, Paulo está falando aqui, se alguém pode se gloriar na carne, eu ainda mais. Eu era top dos top, é o que Paulo está falando. Porém, no próximo versículo ele diz assim, ó, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que Paulo está falando é, tudo que eu sou na carne, toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento, a minha linhagem, né, a minha ascendência, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi, isso eu considerei perda. Tem um outro texto que não vai aparecer para vocês aí, porque eu não coloquei no esboço, mas que eu gosto demais e está me vindo da memória aqui agora, que é 1 Coríntios 2:2, que Paulo falou assim, ó, eu decidi nada saber entre vós, senão Cristo crucificado. Eu não estou aqui para falar do meu conhecimento e da minha sabedoria. Eu estou aqui para falar de Cristo e este crucificado. Decidi nada saber. Agora, por que eu estou te mostrando que o apóstolo Paulo era top dos top? Porque eu estou falando da humildade de um discípulo. E a humildade nos faz ouvir. Repete isso comigo, por favor. Vamos de novo. Muita gente fala assim, não quero ouvir ninguém não. Isso não é humildade não. A humildade nos faz ouvir. Agora, eu quero te mostrar um contraste violento aqui. Atos capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz esse texto. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, quem? Quem? Pedro e João. Olha bem. Sabendo que eram homens o quê? Iletrados e incultos. Admiraram-se. Espera aí. Essa palavra iletrados, tá? Aqui poderia ser analfabetos, tá? Não tiveram estudo. É isso que está dizendo. Pedro e João eram aqueles pescadores. Você lembra deles? Analfabetos. Não tinham ensino, estudo e nem cultura. Nenhum, nem outro. O oposto de Paulo, que tinha tudo isso. Paulo tinha estudo, Paulo tinha cultura. Paulo falava diferentes idiomas, escrevia bem, discursava bem, conhecia a cultura, conhecia os poetas. Paulo era um alto nível. Mas os líderes da igreja
Pedro, João, Tiago também não está nesse versículo aqui, mas eram homens analfabetos, iletrados e incultos. Mas sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu aqui. Atos capítulo 15, versículo 1 e 2, olha o que diz. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de quem? De Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Deixa eu te explicar. Paulo estava pregando para gentios, não crentes e não judeus. Aí, gentios eram aqueles que não eram judeus, né? Então, Paulo chegava lá e pregava, né? Por exemplo, brasileiros. Brasileiros são gentios, não são judeus. Muito bem. Depois que Paulo começou a pregar, a igreja começou a acontecer. E, de repente, chegaram alguns judeus lá dizendo: vocês têm que guardar a lei, vocês têm que se circuncidar. Se vocês não se circuncidarem, vocês não vão ser salvos. Paulo, ele tinha sabedoria o suficiente, conhecimento suficiente e revelação suficiente para lidar com essa questão. Ele era o top dos top. Mas sabe o que ele fez? O top dos top subiu a Jerusalém para escutar os analfabetos e incultos. O top dos tops foi sentar ao pé de Pedro, que não sabia escrever direito, e perguntar para Pedro: ô Pedro, o que eu faço? E aqui está um problema do discipulado. É que tem gente que pensa assim: eu sou pastor, eu sou top dos top. Para mim discipular, ou é o Papa, muito orgulho, né? Mas Paulo foi sentar aos pés daquele analfabeto. Analfabeto, pobre. Quão pobre Pedro era, pastor? Pobre o suficiente para, em Atos capítulo 3, quando o aleijado na porta formosa pediu ele dinheiro. Ele respondeu: não tenho. Você acha que ele estava mentindo? Não, ele não tinha mesmo. Prata e ouro eu não tenho, filho. Agora eu tenho outra coisa que eu posso te dar. Levanta e anda. Então a gente tem que parar com isso. Isso aqui são barreiras que as pessoas criam para o discipulado. Não, eu sou rico, para me discipular tem que ser mais rico do que eu. Oh, meu Deus. Entendeu? Eu sou doutor, para me discipular tem que ser mais doutor do que eu. Eu sou famoso, para me discipular tem que ser mais famoso do que eu. Oh, meu Jesus, isso não existe. Eu vou ler para você uma coisa que eu escrevi aqui. Olha o que eu li. O que eu escrevi, perdão. As pessoas são constantemente enganadas, pensando que precisam ser discipuladas por alguém que esteja em um nível mais alto, seja financeiro, intelectual, cultural ou espiritual. Também caem no engano de pensar que precisa ser alguém mais velho. Tudo isso são padrões humanos e que não revelam nada além do que as aparências podem revelar. Entendeu? Sabe qual é o segredo do discipulado? É a humildade do discípulo. Porque tem gente que você começa a discipular a pessoa, você fala com ela 10 vezes uma coisa, e ela não faz nada do que você fala. Então, para que pergunta? Não é verdade? Você fala com a pessoa: faz isso. Tá bom, pastor, vou ver aí. Você entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. De coração eu te falo. Eu não sei o que seria da minha vida sem o discipulado. Essa semana, por exemplo, o meu discipulado durou quase 2 horas com o meu discipulador.
Sabe o que eu estava falando com ele? Só os meus problemas. Só os meus problemas. Pastor, não estou sabendo lidar com isso. Como que eu lido com isso? Como o senhor acha que eu lido com isso? E eu faço questão de falar os detalhes. Entendeu? Pastor, quando a minha esposa faz isso, eu sinto muito mal. Eu sinto assim, ó. Como que eu faço para não sentir isso? Por quê? Os mandamentos eu já sei. Eu quero saber é como obedecer os mandamentos. Que tem que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, igual Cristo amou a igreja, eu já sei como que eu faço isso na hora que eu fico com raiva. Entendeu? Então, pastor, na hora que eu quero bater em alguém, como é que eu faço? Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar uma coisa, você precisa de um discipulador por vários motivos. O primeiro motivo é porque fazer discípulo é um mandamento. Discipulador é aquele que faz discípulos. Eu fico com tanta pena, porque eu converso com tanta gente, que a coisa mais perto que eles têm de um discipulado é ir a um culto. Meu Deus, que coisa triste. Que coisa triste. É triste demais. Você é como pôr uma venda nos seus olhos e te mandar acertar o alvo. Entendeu? Não é possível. Todos nós precisamos de alguém. Pode ser um analfabeto inculto, mas que esteja disposto a reunir conosco. E nós vamos sentar lá e abrir o coração com aquela pessoa. Tem 5 áreas que são sempre tratadas no discipulado, não é? A primeira área é a eternidade. E na eternidade, sempre nós vamos trabalhar santidade e vida devocional. Por quê? Porque, veja bem, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santidade não dá. Então, uma coisa que a gente vai estar trabalhando no discipulado, né, quando eu estou reunindo com as pessoas que eu discipulo, é garantindo, né, como é que está a sua vida com Deus, como é que está seu tempo de oração, né, como é que está a sua santidade, como é que está a sua vida de pureza, né? E isso é muito importante, né? Então, primeiro assunto, fala comigo, a eternidade. É o primeiro assunto. Enquanto eu estiver falando, o pessoal da mídia pode até deixar o assunto que eu estiver falando na tela para mim, por favor. Então, a eternidade. No discipulado, eu estou sempre com as pessoas que eu discipulo perguntando sobre isso, sobre a santidade deles e sobre a vida devocional deles. A outra coisa que nós estamos sempre tratando no discipulado é o ministério. O que é o ministério? Ministério é o serviço dos santos. A palavra ministério significa serviço, trabalho. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente demais para te levar a trabalhar nesse mundo para ganhar dinheiro. Tem gente demais para te levar a gastar o dinheiro que você trabalha para ganhar. Tem gente demais para te fazer preocupar com muita coisa. Você tem que ter alguém que chame sua atenção para as coisas do Senhor, querido. Você tem que ter alguém que na sua frente fica assim, ei, tá lembrando disso aqui? Você vai gastar seu tempo todo com trabalho, vai morrer, vai ficar tudo aí, viu? Você tem que ter alguém, querido. Uma luz que pisca, esse é o discipulador, uma luz que pisca, para te falar, ei, como está o seu serviço ao santo? Você está servindo? Como você está servindo? Você tem servido? Você vai receber um galardão diante de Deus? Por qual serviço? Deixa eu te falar uma coisa, ministério não pode ser pago. Tem gente que acha assim, não, pastor, eu pago para os outros fazer. Você não vai receber nada por isso. Deus mandou a gente pagar para fazer, Deus mandou a gente fazer. Ele não falou, ide por todo mundo e pagai para fazer discípulos. Não, ele mandou fazer os discípulos. Entendeu o que eu estou dizendo? Então você precisa de um discipulador. Que o discipulador é aquela pessoa que vai ficar abrindo seus olhos, querido, vamos servir assim, ó. Não, mas eu não sei servir. Não, vou te ensinar. Faz isso, 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 assim, vai dar certo. Muitas vezes você nem sabe o porquê está fazendo, mas aí você está fazendo e está dando certo. Como eu disse, você não sabia o que era verbo, advérbio, sujeito, predicado, nada disso, mas você já falava. Sem saber a teoria, a prática já fluía. Um terceiro assunto que o discipulado está tratando, semana após semana, é a família. Querido, você não pode ter uma vida com Deus equilibrada e uma família desequilibrada.
Não diga para mim quantas horas por dia você ora. Me diga como você trata a sua esposa. Pastor, eu oro 3 horas por dia. Como você trata seu marido? Não adianta nada. Você está orando e não consegue tratar o marido e a esposa bem? O que adianta essa oração aí? Nunca ouvi tanto amém, glória a Deus, aleluia, na minha vida, assim, foi rajada de glória agora. Você está entendendo? Mas o discipulado está lá. Olha, eu fico muito irritado quando isso acontece. Por que você fica irritado quando isso acontece? Por que isso te irrita? E como você reage? Não, mas o certo é reagir assim, ó. Reagir desse outro jeito aqui, ó. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é ensinando os mandamentos, mas é ensinando a obedecer os mandamentos. Então, o discipulado trabalha demais a família, o casamento, a criação dos filhos. Criação dos filhos. Como nós vamos ter filhos e discipular esses filhos para que os nossos filhos sejam poderosos na terra. Você está entendendo? Então, o discipulado trabalha demais a família. Outra coisa que o discipulado trabalha demais, finanças. Finanças. E deixa eu te falar aqui, gente, o básico da vida financeira é gastar menos do que ganha. Tá certo? Se você gasta mais do que ganha, você tem que adaptar a sua vida para você viver com menos do que você ganha. Tem que dar. Não, pastor, mas não tem mais nada para cortar. Tem, menino. Eu vou te levar para dar uma voltinha comigo ali, para você ver no sertão como é que o povo vive. Dá para cortar muita coisa. Todos nós, mas às vezes a pessoa não tem conselho, ela não tem conselho prático. Entendeu? Ela não tem uma pessoa que converse com aquele casal lá. Você fala com o cara e fala, pastor, se eu cortar isso aqui, minha mulher me larga. Larga não, meu filho, vamos sentar nós dois aqui, vamos conversar. Ô, minha senhora, não larga ele não, só porque ele vai cortar a internet. Viver com menos do que gasta. Pastor, eu posso comprar parcelado? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo. Só parcele aquilo que você tem dinheiro para pagar à vista. Entendeu? Pastor, eu vou comprar um telefone, ele é 5 mil, mas eu vou comprar porque ele parcela lá em 10 de 500. Então, se você tem os 5 mil à vista, investe os 5 mil, parcela os 5 mil, paga parcelado e recebe do investimento. Mas tem gente que pega dinheiro no agiota para comprar telefone. Ô, meu filho, em nome de Jesus. Vou falar igual o meme que o meu filho fala comigo direto. Receba inteligência. Quem já viu esse cara aí desse meme aí? Receba inteligência. Tem a outra que ele pega as irmãs mais fortinhas assim, ele fala, emagreça. Você vai pegar dinheiro a juros para comprar, faço não. Tem gente que não consegue ser fiel nem para dizimar ainda, nem dízimo a pessoa entrega, é o básico do básico, do mais básico. A pessoa não consegue nem dizimar. Meu Jesus amado, o discipulado te ensina a como ter finanças da maneira da palavra de Deus. Você vai ter finanças equilibradas em nome de Jesus, vai receber ajuda para isso. Outra coisa que o discipulado sempre trata são os relacionamentos. Querido, eu estava falando de finanças, entrei em relacionamento. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Quem aqui gostaria de ganhar mais dinheiro? Deixa eu ver, levanta a mão. Todo mundo que não levantou a mão, Senhor, dá o dinheiro desse tudo para mim, em nome de Jesus. Todo o dinheiro que você precisa, guarda isso aqui, ó. Isso aqui é uma chave, depois você me paga por fora isso aqui, viu? Todo o dinheiro que você precisa, para chegar na sua mão, o banco não vai fabricar esse dinheiro. O dinheiro que você precisa já está agora protegido por alguém. Alguém está de posse do dinheiro que você precisa. O problema é que você quer acessar o dinheiro sem acessar a pessoa. Você não vai fazer isso, você acessa a pessoa. Aí você abençoa aquela pessoa com o seu serviço, com o seu trabalho, com o que você produz. Aí aquela pessoa te abençoa de volta com dinheiro. As pessoas não ganham dinheiro porque não sabem se relacionar. O dinheiro que você precisa está na mão de alguém. Aprenda a se relacionar que o dinheiro chega. Faz sentido para você? Mas muita gente não sabe se relacionar. E o discipulado vai te ensinar bem direitinho. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o discipulado é para ensinar a gente a como obedecer, como colocar em termos práticos, como colocar os passos
sabe, no caminho de Jesus. O discipulado é um relacionamento de amor, é um vínculo a longo prazo para nos formar pessoas como Jesus. Querido, é muito mais fácil vir em um culto como esse aqui, bater sua carteirinha e falar, pronto, cumpri minha devoção. Eu escutei essa frase aqui no Ceará, nunca tinha ouvido. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Né? Cumpri a obrigação a semana inteira, agora vim cá, passei meu cartão final de semana, cumpri minha devoção. A Bíblia que escrever isso deve ser a Bíblia do capeta. Porque na minha Bíblia, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Entendeu? Então, tem gente que vem para um culto como esse e pensa, sou crente. A Bíblia diz, crente até o diabo é. O Senhor nos ensinou a ser discípulos. E para ser discípulos, nós vamos ter que ser como Paulo. Não importa o quanto eu sei, não importa quanto conhecimento eu tenho, não importa quanto dinheiro eu tenho, não importa quanto estudo eu tenho, não importa quantos idiomas eu falo, não importa quanta cultura eu conheço, o que importa é que eu tenha a humildade de sentar aos pés de um iletrado e analfabeto, mas que é cheio do Espírito Santo, que vai buscar o Espírito Santo comigo. Sabe como que terminou o conselho aqui que Paulo foi perguntar para Pedro? Eles oraram. E o texto diz assim, ó, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aí o conselho veio, porque a humildade atrai Deus. É muito lindo. É muito lindo. Quando eu tenho um discípulo, quando eu estou discipulando alguém, e aquele camarada, ele passa por um problema, seja qual for, acabou de passar o problema, me liga, pastor, estou te ligando para você orar comigo aqui. Eu acabei de passar essa situação aqui, rapaz. Poxa, eu pisei na bola aqui. Na hora. Não, meu amado, tudo bem, vamos orar agora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A Bíblia funciona. Então hoje eu quero encorajar você a duas coisas. A primeira coisa é se você não faz parte de um pequeno grupo ainda aqui na igreja. Procure qualquer um de nós, líderes aqui, pastores, qualquer pessoa que está com as camisas "Eu amo servir" lá atrás e fale, eu não faço parte de um pequeno grupo, eu quero participar. E se você já faz parte de um pequeno grupo, eu quero desafiar você a hoje ainda, pode fazer isso até agora se você quiser, mas hoje ainda, pegar o seu telefone e mandar uma mensagem para o líder do seu pequeno grupo assim, ó, arruma um analfabeto iletrado para mim discipular. Por que eu falei para você escrever desse jeito? Né? Porque tem gente que vai escrever para o líder assim, ei, fala com o Papa para mim discipular. Irmãos, não é o discipulador que faz a diferença, não. A diferença está no relacionamento e na presença de Deus. Presta atenção. Olha aqui para mim um pouquinho. Ó. Presta atenção. Jesus falou com os discípulos, ó, ide por todo mundo, certo? Na verdade, a palavra ide no grego é indo. Então, é indo por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Batizando, ó, indo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas, certo? Que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco. Convosco quem? Convosco quem? Convosco, você que está indo fazer os discípulos e os discípulos. O discipulador e o discípulo. E Jesus está falando, eu vou estar lá. Pode ir que eu vou estar lá. Ô pastor, mas aquela pessoa talvez nem saiba o que me falar. Alguém diz que vai estar lá. Você está entendendo, querido? Alguém diz que vai estar lá. Seu nome é Cristo. Ele diz, eu vou estar lá com vocês. Todos os dias. Com vocês quem? Vocês que estão indo e fazendo discípulo. Jesus está presente no discipulado. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Deus de toda a terra. Ele podia ter escolhido qualquer método, mas o método que ele escolheu foi discipular aqueles 12 homens e mandar aqueles 12 homens fazer a mesma coisa. Então hoje ainda, procura o líder do seu pequeno grupo, do seu life, e fala com ele,
Por favor, eu entendi a palavra do pastor. Arruma um analfabeto aí. Arruma um inculto aí. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Qualquer pessoa, não interessa. Agora, pastor, aqui na igreja qualquer pessoa discipula? Não. Nós não vamos deixar qualquer pessoa discipular você. Mas eu estou dizendo é que você tem que ser humilde o suficiente para receber discipulado de alguém que às vezes financeiramente vai ser melhor do que você, culturalmente vai ser menor do que você, intelectualmente vai ser menor do que você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez vai ser mais novo do que você. Eu não estou falando que a igreja põe qualquer um para ser discipulador. Não põe, não. Tem um processo aqui para se tornar um discipulador. Mas eu estou dizendo que você, para ser um bom discípulo, precisa ter um coração humilde e disposto a aprender. Então, a primeira coisa para você falar com seu líder de pequeno grupo hoje, aí nessa mensagem do WhatsApp é essa. Tá, pastor, qual é a segunda coisa? A segunda coisa é essa aqui, ó. Ô, meu líder amado, eu quero te dizer que eu estou à disposição para aprender a ser um discipulador. Eu vou te ajudar na missão de fazer discípulos. Vai te dar trabalho, vai te fazer chorar, vai te cansar, vai te pôr em saia justa muitas vezes, vai te fazer ir onde você não quer, vai te fazer lidar com situações que você não quer lidar. Você vai ter que, às vezes, deixar de fazer coisas importantes para estar com seus discípulos. Talvez você vai ganhar menos dinheiro. Não vai receber recompensa nenhuma aqui na terra por causa disso. Não tem nenhuma promessa que você vai se tornar mais rico, nem mais feliz. Mas tem uma promessa que você vai receber um galardão quando Jesus voltar. Se é o suficiente para você, põe a mão no arado. Eu tenho exercido o ministério por toda a minha vida. Chorando, sofrendo, com dor, com dificuldade, com tudo que é tipo de sentimento ruim, coisa ruim que acontece comigo. Porque Jesus não prometeu que seria tudo bom e tudo fácil. Mas Ele prometeu que me recompensaria. E eu estou firme na promessa do meu Salvador. Esse é o tipo de mensagem que, se você simplesmente disser, eu vou, sua vida muda hoje. Porque você vai ter alguém para te ajudar. Meu pastor me ajuda demais, demais. Nos momentos de discipulado me ajuda demais. Me encoraja, me ensina, me dá pontos de vista. Irmãos, eu não sou a pessoa que eu era semana passada, e semana que vem eu não vou ser a que eu sou hoje. Entendeu? Tem um monte de gente que se relaciona comigo como se eu fosse a pessoa que eu era 10 anos atrás. Eu nem reconheço. O discipulado vai levar você por um caminho de transformação constante, onde você vai ser amanhã melhor do que você é hoje. Amém?